Como hoje é dia do filósofo, a gente convidou um filósofo, o Dr. João Botton, que é professor, tem doutorado em filosofia, vai falar um pouquinho pra gente. João, em primeiro lugar, assim, a gente estuda filosofia na escola, a maioria das pessoas estuda, algumas vezes em faculdade, mas foi sempre assim? Como é que fala um pouquinho sobre essa evolução da história da educação e filosofia ao mesmo tempo? Como é que era lá atrás e como é que a gente chegou nesse ponto agora? Bem, filosofia é uma coisa muito vasta, né? Então é complicado falar sobre isso e falar em um sentido preciso. Mas se você pensar assim, no início do que a gente considera como filosofia ocidental, que é uma das formas de fazer filosofia, ela começa na Grécia e ela é aquilo que agrega ou que comporta todo tipo de ciência que a gente tem hoje, né? Então, o considerado filósofo grego, ele entendia de física, de química, de matemática, biologia, e embora essas coisas não tivessem esses nomes, isso era tudo conhecido como filosofia, o saber, né? Ao longo do desenvolvimento da história do pensamento, essas disciplinas vão se especificando e ganhando mais, digamos assim, vão ficando mais pontuais, vão se ocupando de objetos mais específicos e aí vão se distinguindo a física, a química, a biologia. E aí se você me perguntar assim, bom, já que a filosofia se distinguiu nisso tudo, criou todas essas ciências, o que sobrou como filosofia hoje em dia? Hoje em dia, eu diria que a filosofia se preocupa com, digamos assim, o que fundamenta todas essas ciências, né? O que faz com que o conhecimento que se produz na área da biologia seja, de fato, um conhecimento válido, o que justifica e o que fundamenta esse saber. E aí, a filosofia é essa coisa que se preocupa não fundamentar só e especificamente o saber da ciência, que é no que ela se desdobrou, mas acaba se preocupando também com a justificação de todos os tipos de raciocínio, quando ela se aproxima e desenvolve mais a lógica, por exemplo. E assim, a gente estuda isso na escola, às vezes estuda na faculdade. Qual a importância da gente estudar isso, assim, depois que a gente já saiu desse âmbito acadêmico? Por que a gente tem que saber um pouco de filosofia na nossa vida? Se eu pudesse dar uma resposta um pouco cínica, eu diria para nada. Rigorosamente falando, a filosofia não faz nada na sua vida, no seguinte sentido: você não precisa estudar filosofia, não é necessário. Se você for um engenheiro, se você decide estudar engenharia e você decide que aparentemente é uma coisa bastante distante da filosofia, e você pensa assim, então, não preciso estudar isso, eu vou ser um engenheiro tão bom quanto eu seria sem estudar filosofia. Isso é absolutamente verdade. Mas tem uma coisa importante, que assim, não é necessário que você estude filosofia, mas se você estudar, sem dúvida ela produz uma transformação brutal no modo como você consegue pensar. E aí, se a gente for desenvolver essa metáfora do engenheiro, um engenheiro que não estuda filosofia constrói um prédio altíssimo, ele não cai porque ele consegue fazer todos os cálculos que sustentam o edifício que ele faz. Se ele estuda filosofia, ele consegue fazer a mesma coisa, mas fazer de um modo que a obra que ele produz se torna uma obra diferente de todas as obras. Porque, sei lá, ele consegue repensar a história da arquitetura, talvez. A filosofia tende a botar... Como eu disse antes, se a filosofia é essa disciplina que se preocupa com o fundamento do nosso conhecimento, ela nos ensina a botar todas as coisas em perspectiva. E aí ela produz a capacidade de passar a pensar as coisas de modo diferente. Por isso que alguém que estuda filosofia tem a possibilidade de fazer, seja lá o que estiver fazendo, tem a possibilidade de botar tudo isso em perspectiva, repensar a história dessa prática inteira e fazer uma coisa diferente com isso. Então você vai ser um engenheiro, sei lá, que vai fazer uma coisa diferente, não só um prédio quadrado como os que a gente vê habitualmente. Tá certo, obrigada e parabéns pelo dia. Nós voltamos agora ao estúdio.